nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá pessoal, eu me chamo Cleiton e participo da Paróquia Santa Inês, no Jardim Orion. E para quem não conhece, fica próximo ao bairro de Interlagos. E nós estamos renovando ou fazendo os nossos votos marianos pela primeira vez, segundo São Luís Maria Grignon de Montfort. E para começar nosso encontro hoje, nós vamos falar sobre Maria na história da salvação. E quando a gente fala sobre Maria na história da salvação, nós podemos entender que Maria já está presente desde o momento da encarnação. O anjo aparece a Maria, pede-lhe o consentimento e Maria naquele momento diz sim. Então só por este sim de Maria a gente já percebe a importância de Maria no processo de salvação da humanidade, né? Então o quão importante Maria é nesse momento. E Maria, então, ela está presente nesse momento, que é o momento da encarnação, no nascimento, na apresentação de Jesus no templo, nos 30 anos da vida oculta de Jesus. Maria viu Jesus na ressurreição. O primeiro milagre de Jesus foi por intercessão de Maria. Nos lembremos quando ele transformou água em vinho nas bodas de Caná na Galileia. Maria sempre esteve, portanto, presente na história de Jesus e, portanto, na história da salvação, já que Jesus é aquele que veio para nos salvar. Mas, e hoje? Será que ainda temos Maria participando nesse processo da história de salvação? Ou seja, na história da nossa salvação? Bom, conseguimos entender que um pai e uma mãe natural nosso, né, aqui na Terra, nós temos todo esse carinho, porque o temos como pai, temos como mãe, precisamos honrá-lo, precisamos honrá-la. E se temos um pai e se temos uma mãe, naturalmente falando, sobrenaturalmente também temos um pai e também temos uma mãe. Ou seja, o pai que é Deus e a mãe que é Maria. E com isso nós podemos afirmar que todos nós católicos que não temos, portanto, Maria por mãe, também não temos um Deus por pai. E São Luís afirma isso, e olha que forte, né? Se não temos Maria por mãe, não temos Deus por pai. E também não basta a gente apenas dizer que Maria é mãe se nós não tivermos esse amor filial por Maria. Porque para a gente ter Maria por mãe, nós precisamos amá-la, nós precisamos honrá-la, como um bom e um verdadeiro filho honra naturalmente a sua mãe. Então, nós não podemos nos esquecer que Maria, ela produziu com o Espírito Santo a maior maravilha que existiu e existirá, um Deus homem. E ela produziu, e ela continuará produzindo, portanto, as coisas mais admiráveis que hão de existir, inclusive nos últimos tempos. A formação e a educação dos grandes santos que aparecerão no fim do mundo está preservada, ela está preservada, né, para Maria, ou seja, está reservada para Maria, porque só esta Virgem, que é singular e é milagrosa, pode produzir, em união com o Espírito Santo, as obras singulares e extraordinárias que esse tempo tanto necessitará. E por isso, Maria é necessária aos homens, é necessária a toda a humanidade, inclusive nos dias de hoje. E percebamos que, se Deus voluntariamente quis que a Virgem fosse necessária para Ele, quanto mais ela é necessária para nós alcançarmos o nosso fim último, ou seja, a salvação. E já nos dizia São João Damasceno, ser um devoto teu, ó Maria,
é uma arma de salvação que Deus oferece àqueles que querem salvar. Olha só que maravilha! São João Damasceno já nos aponta esta maravilhosa e belíssima arma que nós temos para a salvação da nossa própria alma. E no encontro passado, o Padre André já nos falava que São Luís afirmava sobre o fim dos tempos, onde haverá muitas pessoas se tornando devotas de Maria. Bom, e isso acontece porque Jesus e sua mãe vão formar grandes santos, que vão superar a maioria dos outros santos em santidade. E com uma mão combaterão, derrubarão, esmagarão os hereges com as suas heresias, os cismáticos com os seus cismas, os idólatras com as suas idolatrias e os pecadores com a sua impiedade. Mas com a outra mão construirão o verdadeiro templo de Salomão e a cidade mística de Deus. Com suas palavras e exemplos, esses santos atrairão a verdadeira devoção a Maria. Isso vai render muitos inimigos, mas também muitas vitórias e glórias para Deus. E diante de tudo isso, nós entendemos que Maria, ela continua presente na história da salvação e continuará presente até o fim dos tempos. Portanto, o culto a Maria na igreja torna-se importantíssimo. E São Luís, ele nos apresenta algumas verdades sobre o culto a Maria. Qual é a primeira verdade? Ela diz que Jesus, Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as nossas devoções. De outro modo, elas serão falsas e enganosas. Ou seja, Jesus é o fim último. Jesus Cristo, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Nós só trabalhamos, olha só, nós só trabalhamos, como diz o apóstolo, para tornar todo homem perfeito em Jesus Cristo. Pois é em Jesus Cristo que habita toda a plenitude da divindade e todas as outras plenitudes de graças, de virtudes, de perfeições, porque nele somente fomos abençoados de toda a bênção espiritual. Além disso, continua São Luís, e ele diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. E isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. O próprio Jesus, ele nos diz que quando o ramo cai da videira e seca, ele serve apenas para ser jogado no fogo. A gente pode ver isso em João 15, 16. Mas, se em vez disso estamos em Jesus e Jesus em nós, não devemos temer nada. Então veja que a primeira verdade de Jesus, nós vemos que a primeira verdade de São Luís ele nos aponta que Jesus é o fim último nosso, né? E se temos uma sólida, portanto, devoção a Maria, nós estamos contribuindo para estabelecer com mais perfeição essa devoção a Jesus e teremos proporcionado um meio fácil e seguro de achar Jesus. E se essa devoção à Santíssima Virgem nos afastasse de Jesus, então seria preciso, inclusive, rejeitar essa devoção, porque isso seria uma ilusão do demônio. Mas não é. Essa devoção à Virgem, ela só nos é necessária para encontrar Jesus Cristo. Então a devoção à Virgem, ela é necessária porque é a partir dessa devoção que nós também encontramos Jesus. Amá-lo de forma terna e fielmente a gente consegue servi-lo, né? Então, é importante a gente lembrar que assim,
existem, entre alguns católicos, aqueles que acreditam que a devoção a Maria Santíssima equivaleria a tirar algo de Jesus, né? Mas a gente já viu que a devoção a Maria não nos afasta de Cristo, mas, muito pelo contrário, ela nos é uma ajuda necessária para adorar Jesus de modo mais seguro. E no encontro passado, a irmã ela já nos dizia sobre o que é necessário e sobre o que nos é conveniente. Então veja, Maria, ela não nos é conveniente, ela nos é necessária. Né? Necessária para que a gente possa adorar Jesus de uma forma mais segura e mais perfeita. Né? E aí São Luís ele nos faz uma advertência muito importante, na qual ele diz o seguinte: não presuma receber a graça de Deus quem ofende sua Mãe Santíssima. E isso é muito forte. Então, de novo, não presuma receber a graça de Deus quem ofende sua Mãe Santíssima. E essa verdade, ela é muito importante para nós entendermos a nossa verdadeira devoção à Virgem, que nos leva ao nosso fim último, que é Jesus Cristo. E vamos para a segunda verdade. Na segunda verdade, São João ele diz o seguinte, que através do batismo nós nos tornamos escravos de Jesus Cristo. Portanto, devemos nós nos esforçarmos para dar frutos para a glória de Deus, fazendo reinar em nossa alma, porque Ele nos conquistou com seu sangue. E, de fato, o próprio Jesus, com tantas parábolas, afirma que pertencemos a Ele. E nosso dever de dar frutos, como faz, por exemplo, quando nos compara a um rebanho do qual é pastor e que deve multiplicar e dar leite. E quando Jesus amaldiçoou, por exemplo, a figueira infrutífera e condenou o servo preguiçoso que não havia produzido nenhum talento, né? E tudo isso é prova que Jesus Cristo é o próprio Jesus que quer colher alguns frutos de nós, ou seja, de nossas boas obras. São Paulo ele escreve o seguinte, que de fato somos a sua obra criada em Cristo Jesus para as boas obras que Deus previamente ordenou para que praticássemos. E esse texto está em Efésios capítulo 2, versículo 10, caso alguém queira conferir depois, mas entendamos que essas palavras mostram que Jesus ele é o único começo e fim de todas as nossas boas ações e que devemos servi-lo não apenas como empregados assalariados, mas como escravos de amor. Né? E aqui é importante a gente entender que todas as nossas boas ações, como é colocado aqui pelo apóstolo, devem estar direcionadas e voltadas para Cristo. Devem estar voltadas e direcionadas para Ele. Né? Então a gente não pode confundir aquelas pessoas que buscam e dizem, eu faço bem, mas muitas vezes fazem o bem por si mesmo. Né? Fazem o bem porque querem honras e glórias para si. Nós estamos falando de boas ações voltadas para Cristo, voltadas para Deus. Né? E aqui a gente entende também a questão de que quando nós nos voltamos inteiramente para Cristo, nós nos tornamos escravos desse amor. E aí é importante a gente também tentar entender a palavra escravidão, porque muitas pessoas associam a palavra escravidão com algo ruim, né? Pela história, pelo que a gente ouve na escola, pelo que a gente aprende, né? Pela escravidão dos negros e por aí vai. Mas quando nós falamos escravidão, São Luís ele explica bem o significado da palavra escravidão. E para falar um pouco melhor sobre essa ideia, há duas maneiras que São Luís ele aponta que nós podemos pertencer ou depender da autoridade de outras pessoas. E quais são essas duas maneiras? A servidão e a escravidão. E quando nós falamos de servidão, estamos pensando em uma pessoa que se põe a serviço da outra
por um tempo determinado, recebendo uma determinada quantia ou uma determinada recompensa. Já na escravidão, uma pessoa ela vai depender inteiramente da outra durante toda a vida e sem esperar salário ou recompensa nenhuma por isso. Mas São Luís ele ainda consegue fazer a seguinte afirmação para a gente. Ele coloca 3 tipos de escravidão. Quais são essas escravidões? Primeira escravidão é a escravidão de natureza. Ou seja, todas as criaturas elas são escravas de Deus, o Senhor, né? Então a gente pode entender, o Senhor, do Senhor ele do Senhor é a terra e tudo o que ela contém. Ou seja, tudo que existe é de Deus e para Deus. Então, por natureza, nós já somos escravos de Deus, né? Porque nós fomos feitos por Deus e todas as coisas que existem, todas as criaturas que existem, né? Então, tudo está sob Deus, né? Sob a vontade de Deus. Então, somos, portanto, por natureza, escravos de Deus. Tá? Agora, existe um outro tipo de escravidão, que São Luís coloca, que é a escravidão forçada. E essa é aquela própria dos demônios e dos condenados. Ou seja, quando a pessoa não quer se tornar escravo de outro, né, de alguém ou de determinada situação, mas ela é forçada a ser escravo. Então, essa é uma escravidão que ele chama de escravidão forçada. É uma escravidão demoníaca. E não é dessa escravidão que nós estamos falando. E tem uma terceira escravidão que São Luís chama de escravidão voluntária. E é dessa escravidão que nós estamos falando agora. Que é a escravidão que São Luís coloca que é a mais perfeita e a mais gloriosa, inclusive, para Deus. Porque nós, por nosso ato, por nossa própria vontade, nós nos voluntariamos a ser escravos. E nesse momento estamos querendo nos tornar escravos de Maria. Portanto, então, a gente pode pensar que essa escravidão voluntária, ela nos faz pertencer a Cristo e a sua mãe Maria Santíssima. E assim, seguindo a opinião dos santos, podemos nos dizer e nos fazermos escravos da Santíssima Virgem Maria, para que, desse modo, a gente possa nos tornar mais perfeitamente escravos de Jesus. Então veja, Jesus é o fim último. Se Jesus é o fim último, queremos nos tornar escravos de Jesus, somos já por natureza escravos de Deus, mas de forma mais perfeita, queremos que nos doar a Jesus. Queremos que todas as nossas ações sejam voltadas a Jesus, afinal de contas, esse é o fim último. E para que isso se torne mais perfeito, também nos tornamos escravos de Maria, porque a escravidão mariana, como vimos, Maria nos leva ao fim último, que é Jesus. E a terceira verdade que São Luís nos coloca é a seguinte: nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo fundo de maldade que há em nós. Ou seja, a maldade que é inerente a todo ser humano. Quando Deus põe no vaso de nossa alma, corrompido pelo pecado original e pelo pecado atual, ou seja, pelo pecado venial, pelos nossos pecados mortais, né? Então, as graças e orvalhos celestiais, o vinho delicioso de seu amor, estes dons divinos ficam ordinariamente estragados, ou eles ficam manchados pelo mau germe, pelo mau cheiro, pelo mau fundo que o pecado deixou em nós. Então esse pecado deixa essas marcas em nós. E Jesus ele disse, né, como podemos vencer nossas más inclinações. Ou seja, vamos ver o que nos diz Lucas, no capítulo 9, versículo 26. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então está aí o caminho para que a gente possa vencer as nossas más inclinações. E com isso, nós precisamos negar a nós mesmos, negar essas inclinações ao mal. A gente precisa nos esvaziar de todo esse mal. E como fazemos isso? Primeiro, precisamos estar ciente do pecado original, dos pecados veniais e mortais que cometemos.
mesmo que já perdoados, esses pecados, eles aumentaram a nossa fraqueza, a inconstância e corrupção, o orgulho, a cegueira no espírito, o endurecimento de coração, rebeliões de paixões, enfermidades do corpo, enfim. Jesus, diante de tudo isso, nos pede para negar a nós mesmos, renunciando, então, essas más inclinações de nossa inteligência, então a má inclinação da nossa inteligência, nossa vontade, as más inclinações das nossas vontades, de todo o nosso corpo. Jesus, ele também nos diz, se o grão de trigo, olha só que bonito, hein? Se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito frutos. E nós vemos esse trecho em João, capítulo 12, versículo 24. E São Luís, ele vai afirmar então que se nós não morrermos para nós mesmos e se nossas devoções não nos levarem a essa morte necessária e fecunda, não produziremos frutos que valham. Portanto, nossas devoções serão infrutíferas. Portanto, precisamos entender que a nossa devoção precisa nos levar à nossa própria morte, a morte a essas más inclinações, a fim de que possamos produzir frutos que irão contribuir para a nossa salvação. Quarta verdade. Como nossa condição humana tende ao mal, se confiarmos apenas em nossas forças para alcançar Deus, com certeza nossas obras não seriam tão boas para que uníssemos a Ele. E, portanto, coisa perfeita, porque mais humilde... Então, isso é uma coisa perfeita, desculpa, né? Porque mais humilde não se aproximar de Deus sem nenhum mediador. O próprio Deus, ele nos deu mediadores. O primeiro é Jesus, né? Jesus Cristo, que é o nosso advogado, que por meio dele nós devemos rezar com toda a igreja e através dele temos acesso diante da divina majestade. Mas como Jesus Cristo também é Deus, em tudo igual ao Pai, precisamos também de um mediador antes do próprio mediador, ou seja, um segundo mediador. E quem é esse segundo mediador? É Maria. Os santos dizem que os santos eles dizem o seguinte: nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenham recorrido a ela, ou seja, a Maria, com confiança, fosse por ela desamparado. Né? E aí a gente entra na quinta verdade. E na quinta verdade, São Luís ele nos diz: por causa de nossa fraqueza e fragilidade, é para nós muito difícil manter as graças e os tesouros recebidos por Deus, porque carregamos esse tesouro mais valioso que o céu e a terra em vaso de barro, em um corpo corruptível, em uma alma fraca e inconsistente. Além disso, demônios, ladrões muito astutos, querem nos surpreender repentinamente para nos roubar. Eles espionam dia e noite o momento favorável para isso. Nos rodeiam necessariamente para nos devorar e nos arrebatar. Em um momento, por um único pecado, todas as graças e méritos alcançados em muitos anos. Então, tem aí o demônio querendo e nos rodeando para nos tirar do nosso fim último por um único pecado. Então, sua malícia, a sua perícia, a sua astúcia e o seu teatro devem nos fazer temer infinitamente essa desgraça. Se tivessem confiado o seu tesouro, e aí a gente pode pensar, né? Se nós tivéssemos confiado todo esse nosso tesouro à Virgem poderosa e fiel, ela guardaria. Então, enquanto nós temos o demônio nos rodeando para tirar de nós a graça e nos fazermos, portanto, cair em desgraça, já que estaríamos sem ela, sem a graça, né? Mas temos Maria Santíssima, a quem nós podemos confiar todo esse tesouro. E ela vai guardar certamente aqueles que tiverem a verdadeira confiança, né? E fizerem isso
com verdadeira devoção. Juntamente com o demônio também, temos outro inimigo, o mundo. E este é tão corrompido que é uma espécie de milagre permanecer firme, principalmente nos dias de hoje, né? É uma espécie de milagre permanecer firme sem ser afetado por esse mundo. Mas, mais uma vez, a Santíssima Virgem, que nunca foi derrotada por ninguém, protegerá poderosamente aqueles que a amam. Então, mais uma vez, nós temos aí esse papel da Virgem Maria, importantíssimo na história também da nossa salvação. Contudo, a gente deve ter alguns cuidados. Aí São Luís ele nos alerta com as falsas devoções. Afinal de contas, o diabo procura levar as almas com ele, falsificando inclusive as devoções à Virgem e a Jesus. E a gente precisa ter muito cuidado com essas falsas devoções, esses falsos devotos. E São Luís nos aponta quais são. O primeiro, qual que seria essa primeira falsa devoção, esses primeiros falsos devotos? São os devotos críticos. E quem são esses devotos críticos que Luís ele chamou? São os autores orgulhosos, aqueles que têm certa devoção à Virgem Santa, mas criticam todas as práticas de piedade que pessoas simples realizam de forma inocente e santamente em honra à Virgem Maria. São pessoas que questionam, inclusive, todos os milagres e histórias que demonstram os favores e o poder da Santíssima Virgem. Ou seja, são essas pessoas que constantemente estão questionando: mas será que a Virgem de Fátima existiu mesmo? Nossa Senhora Aparecida, enfim. E começa a questionar vários milagres ou mesmo as aparições de Nossa Senhora. E segunda classe, são os devotos escrupulosos. Quem são esses? São aqueles que temem que, honrando a mãe, o filho seja desonrado. Ou seja, aquelas pessoas que acreditam que o fato de serem devotos de Maria deixam de ser devotos de Jesus. Como se Maria estivesse ocupando o lugar que é próprio de Jesus. E nós já vimos que não. Nós já vimos que a nossa devoção à Virgem torna a nossa devoção ainda mais perfeita a Cristo, colocando Jesus no centro, que é o lugar próprio dele. Terceiro, os devotos exteriores. São aquelas pessoas que limitam toda a sua devoção a Maria em práticas externas. Então, são aquelas pessoas que rezam muitos rosários, mas apressadamente. Elas participam de muitas missas, mas sem atenção. Gostam apenas do sensível, da emoção, do sensível da emoção, e não busca nada de solidez. E aí, quando o sensível não bate, quando o sentimento não existe, e fazem o quê? Abandonam. E aí, bom, vamos para o próximo, que são os devotos presunçosos. São aqueles devotos, são aquelas pessoas que se dizem devotas, mas são pecadores. Elas são vítimas de suas paixões ou amigos do mundo. Sob o belo nome de cristão e devotos da Santíssima Virgem, escondem o orgulho. São pessoas que escondem a ganância, a luxúria, a embriaguez, o perjúrio, a difamação, a injustiça. Eles esperam que Deus perdoe, que Deus os perdoe, que Jesus venha, que Deus perdoe essas pessoas, e que eles não vão se confessar e que não serão condenados porque recitam a coroa. Mas quando lhes dizem que tal devoção não passa de uma ilusão diabólica e de uma presunção perniciosa, capaz de levá-los à ruína, eles resistem e acreditam nela. Então, são presunçosos. O quinto, são os devotos inconstantes. Quem são essas pessoas? São devotos que honram a Santíssima Virgem, só que há intervalos. Então, tem períodos. E de maneira assim, que ora essas pessoas são muito fervorosas e ora elas são mornas, abraçam por impulso todas essas devoções à Virgem e se inscrevem em todas as suas irmandades, mas depois não cumprem as normas com fidelidade. Então, aquilo que tem que fazer,
não fazem, mas dizem, não, vou fazer, estamos lá, né? E vamos, mas não fazem nada. E nesse caso, para essas pessoas, né, é melhor não se sobrecarregar com tantas orações, elas pensam, né? É melhor não se sobrecarregar com tantas orações e práticas devotas e fazer menos, mas com amor e fidelidade, apesar do mundo, do diabo e da carne. Então são esses aí os devotos inconstantes. Temos uma sexta classe aqui, que são os devotos hipócritas. E esses são aquelas pessoas que cobrem os seus pecados e costumes pecaminosos sob o manto da Virgem, a fim de passar aos olhos dos outros o que não são. Então, são como pessoas que querem esconder os seus pecados e acham que precisam apenas mostrar uma aparência para outras pessoas, mas que de fato não são. Né? E se escondem atrás de Maria para isso. Né? Dizem que são devotos e tal, mas na verdade só querem esconder apenas os seus pecados e costumes pecaminosos. Esses são os devotos hipócritas. Por último, nós temos os devotos interesseiros. Né? E quem são os interesseiros? Bom, o próprio nome diz, que são aqueles que vão a Maria para evitar o perigo, curar uma doença ou para necessidades semelhantes. Mas, se não tivesse nenhuma dessas necessidades, nem sequer lembraria de Maria. Esses são os interesseiros. Ou seja, eu só vou procurar a minha devoção mariana se eu estiver precisando de alguma graça. Bom, mas a gente pode pensar então, São Luís ele nos mostra aí os falsos devotos, né? Mas, e podemos nos perguntar agora, e como seria então uma devoção verdadeira? São Luís também nos apresenta 5 características para que a gente saiba se a nossa devoção está sendo verdadeira ou não. Né? A primeira é a devoção interior. A verdadeira devoção a Maria, ela é interior, ela nasce da mente e do coração. Nós nos predispomos de forma interior, né, de forma total, a essa devoção. 2. Essa devoção, ela é eterna, ou seja, a verdadeira devoção a Maria, ela é cheia de confiança na Santa Virgem. Daquela mesma confiança que uma criança tem em sua própria mãe. Né? Então, quando a gente vê as crianças, os bebês, se a mãe coloca ela num ponto alto e pede para a criança pule, a criança não pensa 2 vezes, porque a confiança dela é tão grande na mãe, que ela vai se jogar porque ela sabe que a mãe estará lá embaixo para segurá-la. Né? Então, essa é uma devoção cheia de confiança. Né? Então, ela é aquela confiança que impele a nossa alma a procurar Maria, pedindo ajuda para ela como uma mãe de verdade. E em todos os momentos, e em todos os lugares, e em todas as coisas. A terceira devoção é uma devoção santa. E a verdadeira devoção a Maria, ela tem que ser, portanto, santa. Ou seja, leva a alma a evitar o pecado e a imitar as virtudes da Virgem. Ou seja, uma devoção santa é aquela que a gente renuncia, a gente quer renunciar a todo o nosso pecado e a gente busca imitar as virtudes maternais, assim, as virtudes da Virgem. Né? Então eu olho para a Virgem e a vejo como um modelo a ser seguido. Né? Então que em tudo obedeceu a Deus e sempre fez em tudo a vontade de Deus. Né? Veja o sim de Maria quando o anjo a procurou e ela disse prontamente sim, eis aqui a escrava do Senhor. Né? Bom, quarta devoção, devoção constante. A verdadeira devoção à Virgem, ela tem que ser constante. Ela confirma a alma no bem e a induz a não abandonar facilmente as práticas de piedade. Ou seja, não é quando eu estou bem, né, eu não procuro porque, bom, eu estou bem, eu não estou precisando de nada, agora está tudo certo. Né, esqueço de Maria, esqueço de Jesus, esqueço da minha devoção mariana,
e quando eu estou mal, precisando de uma graça, aí eu volto e procuro Maria e peço as intercessões e rezo e lembro que eu fiz um voto de escravidão. Bom, esse aí nós já vimos que é o devoto interesseiro, né? E a nossa devoção, veja que São Luís ele diz, não, precisamos ter uma devoção constante. Não importa se estamos passando por momentos difíceis ou se estamos lá em momentos muito bons. A nossa devoção precisa ser constante, né? E a quinta e última característica que São Luís nos aponta é aquela devoção desinteressada. Ou seja, um verdadeiro devoto de Maria não serve a esta angústia, a esta Maria, né? Não serve a Maria Santíssima para o seu próprio bem temporal. Então, ela é desinteressada. Então, eu não busco Maria simplesmente querendo algum bem, né? Algum bem que seja temporal, ou mesmo eterno, físico, espiritual, mas apenas porque ela merece ser servida. Então, se eu entendo que o próprio Deus quis Maria como mãe, né? Então ela merece ser servida. E somente Deus, né? Se a gente for olhar, somente Deus nela, né? Então, quando eu vejo Maria, eu vejo o próprio Deus por meio do sim que Maria Santíssima deu, né? Nela a gente pode pensar, né? Que Deus ama e essa mulher de uma forma extraordinária, porque Maria tem todo esse momento importante na história da salvação. Então, um devoto que seja desinteressado, ama e serve Maria fielmente, seja momentos difíceis, na frieza, ou mesmo no momento de ardor, ou seja, aqueles momentos de altos e baixos, né, na doçura e nos fervores sensíveis, né? Então, olhando para todos esses pontos, nós podemos entender, então, que precisamos ir contra os falsos devotos e a gente precisa fazer uma autoanálise nossa e nos vermos se nós estamos diante de um falso devoto e se estamos diante de um falso devoto, seja aqueles falsos devotos que são os devotos críticos, os devotos escrupulosos, os devotos exteriores, presunçosos, os devotos inconstantes, os devotos hipócritas ou um devoto interesseiro, né? E precisamos lutar contra isso. E precisamos fazer crescer cada vez mais e vamos pedir uma graça à Virgem ao longo desse tempo de preparação para recebermos ou renovarmos ou receber pela primeira vez, né, a nossa consagração à Virgem e pedir cada vez mais a graça da Virgem para que essa nossa devoção verdadeira, essa verdadeira devoção, ela cresça cada vez mais, né? E aí ter bem em mente e bem claro essa devoção interior, essa devoção terna, essa devoção santa, essa devoção que precisa ser constante e essa devoção que precisa ser desinteressada, né? Então, pedindo à Virgem Maria que ela possa nos ajudar a crescer cada vez mais nessa verdadeira devoção à Virgem Maria, eu encerro essa palestra e rezo uma Ave Maria pedindo que ela nos dê a força para que essa devoção verdadeira possa crescer cada vez mais em nós. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.